E vamos direto para a entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E nós vamos falar mais agora das expectativas quanto à futura gestão Trump. Eu estou com o Christopher Garman, que é diretor executivo para as Américas da Eurasia Group. Christopher, boa noite. Boa noite, um prazer estar aqui. Bom, conferimos agora várias matérias falando a respeito do posicionamento das lideranças globais e do próprio Trump. Eu queria saber a sua expectativa. Vamos começar. O presidente Lula citou a questão do Acordo de Paris. Trump é um negacionista da questão ambiental. Ele não vê essa questão do aquecimento global, saiu do Acordo de Paris, ele não demonstra preocupação maior. Você acha que agora ele pode voltar diferente nesse sentido? E não só o Acordo de Paris, organismos internacionais, de uma certa forma. Ele já criticou muito a OTAN, a própria ONU, ele é contra esses organismos da forma como eles funcionam. Eu acho que nós vamos ver um Trump com uma versão mais exacerbada do que o primeiro mandato. Né? Ele entra com muito mais confiança em si mesmo. Ele teve uma vitória cachapante nas urnas. Ele saiu do seu primeiro mandato frustrado, porque ele tinha um secretariado que, na visão dele, estava tentando controlá-lo e opondo algumas das suas iniciativas. E tinha um debate dentro do Partido Republicano se o trumpismo era bom para o partido ou não. Não tem mais debate. Ele controla o partido como nunca. Ele vai colocar pessoas muito leais ao redor dele para executar as preferências que ele tem. A primeira palavra que ele falou, que o mote da campanha dele é promessa feita, promessa entrega. Então, quando a gente olha a postura, vai ser uma versão, né, dobrada, né, exponencializada do que o primeiro mandato. Então, significa que altamente provável que ele vai sair do Acordo de Paris, altamente provável que ele vai encaminhar boa parte das suas medidas de protecionismo comercial, e também vai fazer algo no lado de imigração. Vai ser um presidente com menos freios, com assessoria ao redor dele, no Congresso e também no Judiciário. Ele tem maioria no Congresso e no Judiciário agora. Sim, sim. Então, acho que a gente tem que levar, na nossa visão, tem que levar a sério as promessas de campanha que ele tem feito. Agora, Christopher, tem um problema. Essas promessas de campanha dele podem ter implicações na questão de inflação, por exemplo, e juros. E aí a gente vê que o eleitorado aderiu muito à ideia dele, porque ele prometeu uma melhoria de custo de vida, que é uma grande queixa do governo Biden. A inflação subiu demais, uma situação que os americanos não estavam acostumados. Então, ele correria esse risco? Na minha avaliação, ele vai correr esse risco, sim. Porque na visão dele, as políticas que eles estão endossando não levam à inflação. Mas se você conversa com a maioria dos economistas, a conclusão é oposta. Não é? Nós temos uma proposta de taxar todos os produtos chineses que entram na economia americana em 60%. Hoje a taxa média de importação, taxa de importação é 11,3%. Ele está querendo colocar uma taxa linear de 10% sobre todos os produtos que entram na economia americana. De acordo com o instituto do Peterson Institute, que é um dos mais renomados institutos de pesquisa em Washington, eles calculam que, se fizer isso, pode levar um aumento da inflação em 1,2% e reduzir o PIB americano vis-à-vis crescimento em 1,8%. Ele não vai fazer tudo isso de cara. A gente acha que ele vai colocar uma taxa de importação de tarifa de 20% a 30% para produtos chineses e ele vai colocar essa tarifa linear aos poucos ao longo do tempo. Mas é um impacto importante. E também, Denise, temos as repercussões anti-imigratórias. Ele está dizendo que vai deportar 11 milhões de imigrantes ilegais. Não vai fazer tudo isso. Mas, de acordo com o mesmo Pearson Institute, se você deportar 1,3 milhões em 3 anos, também pode aumentar a inflação em quase 1 e reduzir o PIB em mais de 1 em 3 anos. Então, existe um pacote de medidas que tende a aumentar a inflação, mas é mais, assim, para o final de 2025, em 2026. Não é uma coisa que você sente de imediato, não. Mas não vai melhorar também? Ele pode conseguir algum resultado de imediato? Ele assume em meados de janeiro. Ele pode conseguir algum resultado ao longo do próximo ano, mesmo que vá aos poucos com essa política? Estimular crescimento, reduzir a inflação, porque está numa trajetória até melhor de inflação. No fundo, nós estamos num processo de redução da inflação. O Banco Central americano está reduzindo juros por causa disso. Então, no fundo, passamos por um surto inflacionário em 2022. O Banco Central americano aumentou os juros e estamos numa trajetória de queda.
Aí temos um governo que está prometendo reduzir impostos, isso também melhora o ambiente de negócios, a Bolsa Americana está subindo por causa disso. Então, os mercados estão reagindo pelo lado bom das iniciativas que ele deve colocar. Menos regulação. Menos regulação. E também vai ter controle do Congresso, então deve ter uma carga tributária menor para as empresas, a renovação dessas desonerações vão ser de forma mais ampla. A pergunta é, será que a soma de política fiscal ampla, anti-imigratória e protecionismo gera uma inflação que pode interromper a trajetória de queda de juros no Banco Central americano e, eventualmente, trazer inflação lá na frente? Mas é algo que demora para poder repercutir. E esse é o grande debate no mercado. Na nossa visão na Eurásia, achamos que os mercados estão subestimando esse risco. Agora, o Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, hoje, ao comentar a decisão de desacelerar o corte dos juros, na reunião anterior foi meio ponto de corte, agora 0,25, ele falou que não tem relação com a eleição, né? Ele falou, inclusive, não adivinhamos, especulamos e não assumimos quais serão as futuras escolhas das políticas governamentais. Trump tem propostas, né, que podem pesar na inflação e no déficit, que são fatores que pesaram na elevação dos juros, e críticas também a Biden, em parte por causa disso, por causa de juros e exatamente inflação, e tem a questão fiscal ainda, né? Não, é claro que o Banco Central americano não pode reagir com a especulação do que pode e não pode ser. Mas é claro que eles estão com esse risco pairando nas suas próprias decisões. Então, numa postura que tem uma incerteza do lado de políticas que podem gerar inflação e uma economia também razoavelmente aquecida, prudência talvez falou mais alto, mas isso já estava esperado também no próprio mercado. Mas isso pode gerar, sim, um tensionamento político, porque se o Banco Central americano parar de cortar juros em algum momento, e o Trump também vai indicar o sucessor do Jerome Powell no final do ano que vem, você pode ter toda a politicagem de indicações do novo presidente do Banco Central, podemos ter críticas do presidente Trump sobre posturas da política monetária. Ele já fez essas críticas. Já fez essas críticas e conhecemos bem esse tipo de história, né? Acho que podemos ter essa politização da política monetária um pouco maior. Então a gente pode ter o posicionamento dele também no Federal Reserve mais à frente com a troca de presidente? Sim, a nossa expectativa é que tenha um nome razoável, que não seja demasiadamente, usando a palavra americana, dovish, que significa que sem um compromisso muito firme com a inflação baixa, mas, dependendo do ambiente, é um risco a monitorar. O que você falou da força política de Trump para ele conseguir agir, agora você falou da questão dos organismos internacionais. Agora, Trump muda ou reforça tendências da ordem política global, porque ele falou em acabar logo com conflitos como o da Ucrânia, manteve o apoio a Israel, ele é mais próximo de Netanyahu, tem um embate já com o Irã, inclusive ele reverteu o acordo passado, só que o Irã continua com o enriquecimento de urânio, não é? Pós esse fim do acordo, Biden tentou uma negociação, não teve muito sucesso também em relações externas. Como é que fica essa situação em relação aos conflitos? Tem muita coisa em jogo, né? Que nós estamos num mundo com duas guerras vivas e uma relação Estados Unidos e China muito preocupante. Eu diria que, de forma mais ampla, olhando o mandato como um todo, eu estou mais preocupado na relação Estados Unidos e China do que no conflito do Oriente Médio e a guerra da Ucrânia. O conflito do Oriente Médio e a guerra da Ucrânia são temas mais palpáveis de curto prazo, né? Porque nós temos agora uma guerra no Oriente Médio, onde a vitória de Donald Trump claramente é uma notícia boa para Bibi Netanyahu, o líder de Israel. Ele acabou de demitir o seu ministro da Defesa, que era uma voz mais moderada. Então, e o governo Biden tem colocado muita pressão sobre Israel para tentar moderar as suas reações, particularmente a resposta a ataque iraniano, em termos de lançamento de mísseis, para não atacar instalações nucleares, não atacar instalações de exportação de petróleo e focar só em instalações militares. E foi de fato isso que o Israel fez. Agora, o Irã está ameaçando retaliar contra Israel. Então, com a vitória de Trump, Netanyahu se sentindo mais livre, leve e solto,
E com o êxito militar, talvez a resposta israelense a Irã seja mais ambiciosa. Então, nesse curto prazo, podemos ter um pouquinho de mais de risco nessa vai e vem entre Irã e Israel, com um Israel mais empoderado com a vitória de Trump. Mas, no fundo, achamos que em algum momento de 2025, depois que Israel termina sua investida no Líbano, e também na faixa de Gaza, eles vão buscar um acordo de normalização com a Arábia Saudita. Então tem uma luz no final do túnel, mas o curto prazo pode ser mais complicado. Na Ucrânia é um pouco diferente. Aí a relação transatlântica com a OTAN vai sofrer. O Trump vai exigir mais dinheiro dos aliados para poder financiar esse tratado de segurança, que talvez tenha um lado que seja razoavelmente justo de pedir mais contribuições, mas ele está querendo negociar diretamente com Putin e Zelensky um término da guerra e não fazer com seus aliados dentro da Europa. E pode ser exigir concessões de parte de Zelensky em relação a territórios. Né? E Zelensky não quer ceder o território perdido, mas o bem da verdade é que ele vai ter que ceder em algum momento, porque não tem condições militares para retomar esse território. Então, acho que estamos caminhando para uma repartição da Ucrânia e agora é uma corrida para quem consegue mais território. Então, os russos sabem que em algum momento de 2025, talvez algum tipo de acordo tácito virá, mas eles querem expandir o tamanho do território. Congelar no melhor resultado possível dos dois lados. Esse é o jogo que está ocorrendo. Agora, uma última questão. Trump saindo vitorioso, ele pode estimular mais a onda de direita que a gente já vê pelo mundo? Os bolsonaristas, por exemplo, comemoraram muito aqui no Brasil. Ele pode ter alguma interferência direta em andamentos? Bolsonaro, por exemplo, considera a possibilidade de se tornar novamente elegível. Se chegaria a esse tipo de interferência pela vitória da forma como ele teve? Eu não acredito nessa tese, Denise. Eu acho que o próprio resultado nos Estados Unidos não foi uma onda da direita, mas foi fruto, como nós discutimos, exclusivamente, principalmente com um choque inflacionário depois da Covid-19, o custo de vida nos Estados Unidos aumentou e os eleitores nos estados-chave penalizaram quem estava no governo. A gente viu esse tipo de resultado na Europa, na Índia, na África do Sul. Governantes pagaram preço com a inflação mais alta. Se o Trump fizer todas essas promessas e gerar inflação, ele vai pagar um preço também daqui a 3, 4 anos. Então não é uma coisa ideológica, sociológica de mudando. E aí eu também não acredito na tese que isso é um movimento ideológico e que possa representar uma onda, não é? É claro que a base bolsonarista ficou contente, eles vão utilizar essa vitória para poder mobilizar suas bases, isso faz parte do jogo. Mas eu acho que aqui o que vai pautar novamente vai ser a economia. E com a elegibilidade do presidente Bolsonaro, acho muito difícil o Supremo reverter. Agradeço muito a presença, as explicações do Christopher Garman, que é diretor executivo para as Américas da Eurasia Group. Christopher, obrigado, uma boa noite. Boa noite, muito obrigado.